Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Maciel. Não sei qual horário, né? Cada um vai estar ouvindo, vendo esse vídeo, né? Por isso que eu tenho o costume de falar isso. Hoje refletiremos um pouco sobre um personagem, né? Esse personagem tão icônico que eu acredito que marcou praticamente todos os ouvintes, visualizadores, né? Desse, desse vídeo, né? Que estarei trazendo hoje, né? Eu falo ouvinte, visualizador, porque serve como podcast também, né? Essas nossas reflexões. Refletindo um pouco sobre o Chaves hoje, né? E refletindo um pouco também sobre um livro que eu li recentemente do Anthony Robbins, né? O Anthony Robbins vai falar a respeito da ressignificação. O que seria isso? É você ressignificar por exemplo, um passado que muitas vezes é triste, uma situação que é muito dolorosa, e muitas vezes você até enxergar aquilo com um certo bom humor, com uma certa leveza. Você ressignifica aquilo, né? Lembrando um pouco, pessoal, não sei se vocês viram, eu até recomendo, é um excelente filme, chama A Vida é Bela. Esse filme, ele tem um tom de humor, ao mesmo tempo que é um filme que tem uma dramaticidade imensa, porque é um filme que trata a respeito do Holocausto, né? Uma das maiores tragédias da humanidade. Então, e o que é a história desse filme, né? Vou só falar assim bem por cima. É um pai, né? Bem humorado, que inclusive ele mantém o bom humor, né? Durante todo o filme. Em determinada parte ali do filme, ele é pego, né? Ele é um judeu, ele é pego junto com o filho dele. Eles vão lá pro. Nossa, fugiu o nome. Fugiu o nome, mas vocês sabem. Desculpa, realmente fugiu o nome. Mas, enfim, mas eles vão, né, lá pra onde eles ficavam presos, né? Lembrando que não era só judeu, eram judeus, eram homossexuais e muitas outras, se eu não me engano, até testemunho de Jeová, né? Enfim, a lista é longa, né? A maldade humana realmente não tem limites. Cara, eu queria lembrar o nome, mas vocês sabem do que eu tô falando. Então, eles estão sendo conduzidos, né? E durante todo o filme, enquanto eles estão lá presos, né? Naqueles locais, o personagem, né? O pai do menino, é ele um menino, né? E o que ele faz? Ele vai mantendo o bom humor do menino, ele vai contando piada, ele vai ressignificando aquilo pro menino. O menino acha que tá numa brincadeira muitas vezes, sendo que na verdade ele tá num. Enfim, está numa situação bem triste, né? Mas o pai ressignifica aquilo. O pai, ele brinca com o menino. O pai, ele mantém sempre a astral do menino alta, por mais que eles estejam naquela situação tristíssima, né, gente? Né? Eu não vou falar o final, então para quem ficou curioso, vá ver o filme, recomendo totalmente. Chama A Vida é Bela. Agora eu não sei qual streaming vai estar, né? Mas se vocês puderem, podem alugar, né, e tudo mais, comprar o filme, né? Eu vou falar de torrent, mas se eu falar torrent vão achar que é tudo do lado negro da força, né? Então, enfim, mas A Vida é Bela, tá aí uma recomendação, tá? Mas voltando aqui ao assunto principal e pegando o gancho com isso, se vocês analisarem bem, de uma forma bem fria mesmo, Chaves, toda a história do Chaves é uma história triste. Porque pensem comigo, é um menino que nasceu e cresceu nas ruas, é um menino órfão, é um menino que vai para uma vila e tudo mais, né? Mora num barril, é um menino que convive em uma vila ali que também é pobre, é escassa, né? De recursos financeiros. Tem o seu Madruga que tem dificuldade de pagar aluguel e que ele só vive ali por conta da misericórdia do Senhor Barriga, que tem um coração imenso, né? E deixa ele viver ali, né? Então nós temos o seu Madruga, que é uma pessoa extremamente pobre, miserável, que está em condições ali deploráveis, né, de uma certa maneira.
e que vive ali de aluguel, por conta da compaixão do senhor Barriga. E ainda assim vive apanhando, né? E tudo mais. Temos Chaves, que quer um sanduíche de presunto constantemente, né? E que aprendemos a dar risada disso, é engraçado. Mas na verdade, ele pede aquele sanduíche porque ele tem fome, gente. Porque ele é um órfão que mora praticamente na rua. Se a gente for usar o linguajar de hoje. Então quando ele pede presunto, pão com presunto, sanduíche de presunto, é porque o coração, desculpa o coração, a barriga dele está doendo. Por isso que ele é desesperado pelo sanduíche de presunto. Por isso que em uma cena engraçada, entre aspas, a gente vê ele comendo um peixe vivo, né? Mas comer um peixe vivo, tem um episódio que mostra isso. Também tem outro episódio que o Roberto Bolanhos Gomes, eu acredito que ele era um gênio, né? Porque é uma crítica social sutil muito interessante. Mostra ali o professor Girafales, a dona Florinda, e eles comentando a respeito de como as pessoas hoje em dia são frias, né? Como as pessoas hoje em dia não ajudam as outras, o próximo, né? E eles vão lá e eles estão num banquete ali, eles vão comendo e tudo mais, e o Chaves ali, né, do lado deles, ele tenta pegar alguma coisa, eles não deixam, eles na verdade nem estão olhando pro Chaves, que é a pessoa que mais precisava daquele alimento. E eles ignoram o Chaves, é como se o Chaves fosse um poste, né? Então, se vocês analisarem o Chaves com um olhar mais frio, na verdade vocês vão enxergar e vão perceber. Agora, porque eu estou fazendo o seguinte, eu estou invertendo a ressignificação. Eu estou ressignificando Chaves para um drama. Vocês aprenderam a olhar Chaves com um olhar de comédia. Eu estou invertendo. Eu agora estou trazendo Chaves com um olhar de dramaticidade. Então, isso também mostra pra gente o poder do quê? Da ressignificação de fato, de quão muitas vezes uma situação ela pode ser vista, né, como que eu vou dizer, por perspectivas diferenciadas. Porque nós, quando olhamos aquela série, nós damos risada. De fato é para dar risada. A série tem esse intuito. Mas expandimos um pouco, entendeu? Vamos expandir um pouco. Na verdade, é uma série triste, não é não? Será que vocês pararam para pensar que, na verdade, o quão triste é Chaves? Mas aí tem a ressignificação agora dessa outra parte que eu vou mostrar. É triste, mas ao mesmo tempo a gente dá risada. Sabe por que a gente dá risada? Porque, parafraseando, sem religião aqui, mas parafraseando o que Jesus disse: se quiseres entrar no reino do céu, sejais como crianças. Então, é um humor de fato lúdico, como é a proposta desse canal, e de fato um humor infantil. Isso quer dizer o seguinte: como o seriado vai nos mostrar sobre a perspectiva de Chaves das crianças, nós submergimos naquele olhar mais infantil, naquele olhar mais de inocência. Por isso que a série tem uma carga leve e uma carga de bom humor. Entendem? Agora, interessante porque, partindo desse pressuposto, ora, percebam, na verdade, o quão triste é a vida de Chaves se olharmos de fora. Mas se perguntássemos para Chaves, né? Caso eles dissem, tá? Chavinho, será que você é uma pessoa triste? Não, na verdade, Chaves está ali brincando, ele está sorrindo, está brincando com a sua bola, está fazendo as suas travessuras. Ele nem para pensar nisso. Barriga dói ali um pouco, mas sem problema, entendeu? Nada que uma boa brincadeira de esconde-esconde resolva.
Então é isso que encantou acredito que isso que encantou todos nós em Chaves. É a capacidade, a capacidade da imaginação da criança, mediante muitas vezes todo um contexto que aos olhos de nós adultos, nossa, quanto é triste, mas não, para a criança ela não liga, porque a criança ela está focada muitas vezes no presente. Como ensina o taoísmo, a criança ela está focada nas brincadeiras, na alegria, em viver, em sorrir. Muitas vezes, eu posso dizer isso com certeza, pessoas com muito dinheiro talvez não tenham a felicidade que Chaves tem. Ora, mas Chaves mora num barril. Ora, mas Chaves passa fome. Ora, mas Chaves é um menino órfão. Ora, Chaves apanha, né, do seu Madruga, apanha. É, às vezes é passado para trás, né, pelo Kiko. Só que Chaves tem uma coisa que muitas vezes esse adulto tem muito dinheiro, esse grande empresário, com o ego inflado, não tem. O olhar de uma criança, o olhar inocente, o olhar lúdico, a capacidade de ver o bem no mundo, independente de todo o mal que esteja em sua volta. Vocês lembram daquele episódio do ladrão, né? Que o ladrão rouba eles, né? E tudo mais. Eu não lembro exatamente do detalhe, gente, mas eu lembro da cena final que é muito impactante para mim, sempre foi muito impactante, né? O bandido indo embora, né? Pensando, agora me dei bem, peguei esses trouxas aqui, né? Indo embora, beleza, né? Talvez se a dona Florinda fosse para cima dele, ele poderia até devolver os bens, mas o coração dele de bandido continuaria o mesmo, né? O que quebranta o coração daquele bandido? É o Chaves, com a sua inocência, com a sua capacidade de amar, porque é uma criança com um olhar inocente. Então eles estão ali conversando e o Chaves fala: eu orei para aquele bandido, para que o Senhor, não lembro os detalhes, mas para que o Senhor desse amor, né, para esse bandido, que Deus abrisse os olhos desse bandido, né? Foi algo mais ou menos nesse sentido. Nisso o bandido, aquilo quebranta o coração do bandido, né? Nada que o amor de uma criança, né? Com inocência, né? Para quebrantar um coração de pedra endurecido, né? Criminoso. E aí, bandido, aquilo não tem como, cara. Aquilo parte o cara no meio. Não precisou de polícia, não precisou de Dona Florinda. Só precisou de uma criança com um olhar inocente. E aí o que ele faz? Vocês lembram? Vocês se lembram do final? Ele devolve, né, os bens e tudo mais. Ainda dá lá um sanduíche de presunto pro Chaves, né? Uma criança com um olhar de inocência, com bondade no coração. É por isso que Chaves nos encanta até hoje, por conta disso. Desse olhar de inocência. Dessa capacidade de ressignificar aquele contexto miserável, se a gente olhar com um olhar mais frio, aquele contexto triste, aquele contexto de uma vizinhança afastada, de uma vizinhança, de uma certa maneira, renegada pela sociedade, né? Mas ainda assim, se formos naquela vizinhança, encontraremos Chaves, cabisbaixo, reclamando. Não, encontraremos Chaves como? Brincando, sorrindo, jogando bola.
Esse é o poder de olhar de uma criança. Entende agora o verdadeiro poder que uma criança tem? E nós, muitas vezes, não moramos em barris. Nós, muitas vezes, não moramos na rua. Muitas vezes temos casa, muitas vezes temos comida na mesa. Tá, não tá tudo do jeito que a gente quer, né? Como o budismo vai ensinar, não crie expectativa para não sofrer. Mas a gente tem casa, a gente tem comida. E não conseguimos ter um olhar de uma criança que vive na rua e que tem essa inocência. Eu usei Chaves como exemplo, mas eu tenho certeza de que muitas crianças que vivem na rua possuem esse olhar, possuem esse coração. Claro que na medida que vão crescendo, aí vai crescendo a revolta e tudo mais, vocês sabem em muitos casos o que acontece. Não todos, não generalizando. Mas ora, meus amigos, eu gostaria de terminar essa reflexão de hoje para todos que estão me ouvindo, convidando a todos a serem crianças. Vamos ser criança mais. Esse mundo tá adulto demais, sabe? Eu também eu quero ser um pouco de criança. Quero ter um pouco de criança dentro de mim, sim. Sabe? Vamos brincar mais de carrinho, vamos jogar bola. Cara, jogar bola igual criança, né? Não jogar bola igual dois gorila, um querendo quebrar o braço do outro, um querendo arrancar a cabeça do outro, né? Mas vamos brincar mais, sabe? Compra carrinho de controle remoto, compra os Mac Steel aí, sabe? Vai brincar de pique-esconde. Vamos ser mais criança um pouco, no bom sentido do termo. Acredito que, para não ser mal interpretado aqui, né? Que imaturidade e ter criança dentro de si é duas coisas diferentes, hein? Não vamos aqui confundir, mas eu acredito que todos que estão me ouvindo são pessoas inteligentes e todos estão acompanhando o meu raciocínio. Então eu finalizo aqui, trazendo essa reflexão, pegando o Chaves, né? Como um gancho, esse excelente personagem cativou a muitos. E agora eu expliquei um pouco do porquê dessa cativação por conta disso. Ele traz um pouco da nossa criança interior, né? Que muitas vezes foi renegada, né? Por muitos. Quantos aqui tiveram que trabalhar cedo, por exemplo, e aí trabalhar, né? Desde muito cedo, e aí deixou essa parte da criança de lado. Aquilo criou uma sombra, porque a parte da infância é uma parte que precisa ser vivida. Então fica o quê? Fica uma criança interior ferida, né? Aí aquilo que o Dr. Jung vai falar a respeito da sombra e tudo mais, mas isso é outro assunto, né? Então é isso, galera. Então faremos como Jesus ensina, sejamos igual criança. Pegamos Chaves como exemplo. Chaves também não é perfeito, né? Ele tem as traquinagens dele e tudo mais. Mas enfim, essa nobreza que o Chaves tem, isso foi o que encantou encantou vocês, encantou a todos, eu acredito. É isso. Finalizo por aqui. Gratidão a todos que me acompanharam até o final. Fiquem na paz do todo, fiquem na paz da consciência suprema do universo. Obrigado.